Boa noite. Obrigado pela audiência. É um prazer enorme comandar esse programa da Acreditare aqui na Connect TV, toda terça às 20 horas. Você sabe que pode assistir pelo YouTube, pelo app, pode assistir por diversos mecanismos aí de distribuição. Hoje eu tenho uma convidada que, por sinal, quero que ela me ajude, a Darlene Florencio, e ela vai falar sobre personal brand. Eu quero que ela fale o máximo, porque você aí de casa com certeza precisa dessas dicas que ela já me deu, melhor ângulo. Eu estou aprendendo cada dia um pouquinho com ela. Darlene, muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Boa noite, Ronaldo. Muito obrigada. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui, né? E é muito bom poder propagar essa ideia do branding, que é, na verdade, essa gestão que tem ao redor do seu nome. Tudo que falam de você tem como você controlar. Eu falo que sempre, as únicas coisas que você não controla na vida é a morte e o amor. O resto, meu amor, você controla todas elas. Inclusive o que falam de você. Só que de uma forma estratégica e real, lógico. Uhum. A pessoa não pode ser uma picareta e ir lá posar de santa, né? Que aí não dá. Aí não tem jeito, né, Darlene? Não, não. Você sabe o que eu mais gosto de você? Que você é muito livre, você fala de um jeito muito bacana e a gente recebe isso de uma maneira muito gostosa. Você às vezes chama a atenção de uma ação, mas de uma maneira tão delicada que a gente entende que aquilo é melhor mesmo. É com amor. Qual o segredo disso? Na verdade, o segredo para isso é a liberdade mesmo. Isso vem dentro de um dos pilares do branding. Eu defendo branding de diferenciação, e eu já vou chegar nessa parte. Onde nós falamos do desenvolvimento, que é o autoconhecimento. A segunda parte é a imagem do produto, imagem do profissional, da empresa, de tudo que está relacionado ao seu nome. E o terceiro ponto é o marketing. Mas o primeiro dele, o que as empresas não têm, é a originalidade. Por muito tempo eu sou formada em publicidade e propaganda, me formei em consultoria de imagem, mas por muito tempo eu não conseguia, eu sempre falo, né, eu sou meio brava. Eu tenho esse jeito de sargentão, mas no fundo eu tenho um coração tão lindo. Minha mãe sempre fala. Florencio vem da onde? Florencio é irlandês. Irlandês. Sim. Então não é nem italiana para ser tão brava. Para ser tão brava, não. E você sabe que eu sentia que era um defeito, que era um problema. Eu passei por uma depressão terrível por conta disso. Porque eu sentia que as pessoas não me aceitavam. Porque assim, quando a gente sai da faculdade ou quando nós entramos em uma área de atuação, meio que tem um padrão. O psicólogo se veste e se comporta assim. O advogado se veste e se comporta assim. O professor assim, tal, lá. E não é assim, porque existe uma originalidade. E aí nós ficamos engessados. E aí, respondendo a pergunta, de onde que vem essa liberdade para falar? Dentro desse desenvolvimento, de terapia, de consulta, de muito conhecimento, muito curso, muita mentoria, eu descobri que o que as pessoas realmente querem é uma pessoa sem máscara. É verdade. Sabe aquela pessoa que dá risada espontaneamente? Sim. Que a risada dela pode ser a mais feia do mundo, a mais ridícula, mas é o jeito dela. Uhum. E assim, a gente cada vez vai atraindo mais pessoas que se conectam com o nosso jeito de ser. Por exemplo, você tem um jeito peculiar, alguma coisa sua diferente, que você fala, eu não quero mostrar isso, mas é justamente isso que vai conectar com você. Uhum. Porque quando o cliente te olha, ele não olha falando assim, será que é verdade? Será que o que ele está falando, quando você demonstra toda essa originalidade, o seu jeito, a sua espontaneidade, claro, tem que ter caráter. O seu humor, o seu jeito de falar, as pessoas confiam e elas querem você. Eu defendo que você tem que ser, no seu nicho, a primeira opção na mente do seu cliente. E para que isso aconteça, ele tem que confiar em você como se você fosse uma pessoa da família. E isso acontece, do jeito certo. Sim. Eu lembro daquele rapaz que fazia o comercial da Bombril. Não sei se você lembra. Lembro. E é muito bom. É um carequinho, eu não lembro, eu esqueci o nome dele, eu estou tentando lembrar, mas eu lembro o quanto era importante, o quanto ele era original, e ninguém conseguia copiar ele, não. Né? E qualquer coisa que faça depois parece cópia. Parece cópia. Você fala, tá copiando aquela pessoa. É igual o... eu esqueci o nome dele também, eu sou péssima com o nome. O Sebastian, da C&A. Não, ele já faleceu, né? Só mantém a pessoa que está lá é um plágio dele, né? Que na verdade ele já faleceu. Mas você lembra como era? Nossa, gostoso. Demais! Aquela risada que nem era dele, a voz também não era dele. Eu conheci ele no teatro lá de São Paulo. Eu já fui músico, então eu frequentava muito teatro assim no início da minha vida.
E aí, uma vez eu encontrei com ele lá. E aí, quando ele falou, eu falei, não acredito, a sua voz não tem... É que nem assistir aquele cara que luta, faz filmes de ação, que quando você vê ele falando, você fala, meu Deus, não tem nada... O Anderson Silva é um bom exemplo. O Anderson Silva é um bom exemplo. Tadinho, ele é maravilhoso, ele é muito bom. Eu assisti as lutas dele, eu torci. Anderson Silva, se um dia você ver isso, meu querido, eu realmente sou sua fã, mas a voz dele é diferente. A voz é judia. E você sabe que essa voz, Ronaldo, por que é muito importante você ter... Eu sempre falo que você tem que alinhar a imagem interna, quem você é, a sua essência, com a sua imagem externa, o que você vai transmitir para as pessoas. Se, porventura, o Anderson Silva tivesse se apresentado, por exemplo, antes de ir para a luta, quando ele está entrando lá no tatame... Não é tatame, é outro nome. Antes de ele entrar lá, se ele entrasse com aquele óculos, um modelo dourado, mais delicado, sabe aquele modelo social? Se ele entrasse com uma roupa, é óbvio que ele tem que pôr a banca porque é aquilo. Mas se normalmente ele aparecesse pelo menos com aquele óculos, já ia dar um ar de mais intelectual. Não ia estranhar tanto quando ele falasse. E não é só a voz, é a educação, a delicadeza dele. Aquele homem é um gentleman, Você fala assim, gente. gente, mas cadê aquele Spider? Aquele homem que bate. Cadê? Não tem. É fantástico. É fantástico. Outro personagem que eu acho que é legal é aquele das Casas Bahia que fala assim, preço melhor ninguém faz, né? Que a gente cobrimos qualquer oferta, que sumiu também. Ele falava, quer pagar quanto? Quer pagar Até teve um processo quanto a isso. Teve um processo, coitado. Eu acho que isso acabou com a carreira. Mas era fantástico. Aquilo virou um case de sucesso que a gente, tanto para o lado bom, quanto para o lado negativo, né? Ronaldo, isso é o que as pessoas não percebem. Cada vez mais, principalmente quando nós falamos de rede social, hoje quem não está no mundo digital... meio que não existe, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de... fulano de tal, sei lá, tem um dentista tal. Aí fala, qual que é o Instagram dele? Ou onde que ele tá? Você quer ver a pessoa, você quer ver se a fisionomia dela é agradável para você. Não tô falando de beleza, eu tô falando de traços que você olha, é um rapport, né? Você olha e fala, não sei, de alguma forma eu me senti bem com essa pessoa. E tem gente que você olha e fala, não é, e não tem nada a ver com a aparência. Mas, quando nós começamos a falar de tudo isso... As pessoas querem cada vez se parecer mais com uma pessoa de sucesso. Sim. Então, de repente, tem aquele blogueiro super famoso, aquele ator, um apresentador de TV. Só que aquele apresentador de TV, que é muito original, ele faz sucesso porque ele é original. Se eu tentar ser igual a ele, eu não vou ser original. É isso que as pessoas não entendem. Eu sempre falo, o ouro tá aí, meu povo, isso é ouro em pó, aproveita. Por quê? Não seja... Parece muito louco. As pessoas, tem muita gente que fala assim, mas eu tenho medo. E é claro que a gente tem que fazer um desbloqueio de tudo isso. Vai tratando, passa com psicólogo, passa com analista, ou na minha mentoria, logo na primeira e na segunda consulta, a gente fala sobre isso. Sim. Sobre você se soltar e ser você. E às vezes a pessoa tem, por exemplo, um temperamento colérico. Que é um temperamento mais fechado, mais sério. E aí ela começa a fazer dancinha igual o temperamento melancólico. Ou igual o temperamento sanguíneo, que é todo pra cima. Sim. Não vai combinar. Vai ficar feio ela fazer isso. Só que ela acha que fazendo isso, ela vai ter mais sucesso, vai ter mais visualização. As pessoas vão gostar dela e não vão. Na verdade, você assistiu aquele filme... Ai, como é o nome daquele filme? Ai, eu esqueci o nome do filme. É um filme que fala de sentimentos. Eu não sei se você já viu, é tipo um desenho animado. Eu não lembro, eu vou lembrar daqui a pouco. Sim. E esse filme foi uma mentora que eu tenho que fez a indicação desse filme para assistir. E esse filme, ele mostra a tristeza, tem a alegria, tem a tristeza, tem o amor, tem tudo. E a gente às vezes fica pensando, joga a tristeza fora, porque tem um momento que a tristeza passa bem do lado de um penhasco assim. Aí eu falei, né? Joga a tristeza fora, pra que ela serve? E aí no final você percebe que até a tristeza é necessário. É verdade. Porque ela faz você conseguir demonstrar suas emoções. E quando você fica vivendo de máscara, não é interessante, porque as pessoas não se conectam. E você pode pensar que não, mas a pessoa tá olhando pra você e falando, falso. Infelizmente. A gente é obrigado muitas vezes, né? Quando eu tocava e cantava, a gente tinha que enfrentar palcos assim, mesmo não estando bem. Às vezes você tinha acabado de ter um problema de discussão, alguma coisa, e você tinha que entrar no palco e esquecer tudo aquilo. E essa adrenalina, a gente tinha que fazer vários momentos de concentração antes,
de entrar, para poder conseguir essa energia e falar assim, não, esqueci tudo, pode abrir que eu vou. E não é fácil. Você tem que botar para dentro. Hoje eu busco nas vitaminas, né? Pô, não, tem umas vitaminas que eu faço caseira mesmo, que eu faço lá com água de coco, que fica uma delícia. Só que essas vitaminas, ela te dá aquele ânimo assim que você fala, gente, que coisa maravilhosa. Chega até a arrepiar. eita, trem bom. Mas depois ela também cai muito rápido, né? Ela cai. Esse Mas é o problema. é uma maneira que você faz para você... E o pessoal pode até pensar besteira, mas não é, são vitaminas mesmo, de produtos que você compra em feiras. Que assim. realmente ela aumenta, né? Ela aumenta vários hormônios no seu corpo e tudo mais. Tem um treinamento que eu assisti, e um dos palestrantes, um grande palestrante, ele falava assim, quando ele treinava com um americano, um professor, falando sobre essa desenvoltura, porque ele era muito tímido, ele falou que todos os dias ele era obrigado a parar na frente do espelho e começar o dia com adrenalina. Ele sempre começava o dia em baixa. Aí ele parava na frente do espelho e aí ele ficava... eu sou muito bom, eu sou... Mas não é uma coisa de dizer assim, eu estou emanando para o universo. Nada a ver, é para o seu cérebro entender, é para o seu corpo ter aquela energia, aquele flow. E normalmente a gente não faz. Que é aquela brincadeira que você fez comigo agora há pouco, vamos deixar aqui o pessoal... Eu sou o dono dessa... De tudo isso, desse universo maravilhoso. Não foi isso que você falou, mas tudo bem. Nós estávamos aqui fazendo a foto, uma foto para o Ronaldo. E aí, nessa foto, assim, normalmente quando a gente vai fazer, tem a construção em cima da imagem, ela vem pelo arquétipo e tudo mais. E para a gente poder justificar a mensagem e a imagem que nós queremos transmitir, tem que ter emoção, né, gente? Emoção, claro. Eu sou o dono dessa... não adianta olhar e falar birosca. Assim, eu sou o dono. Eu sou o dono. Não, eu sou o dono, meu amor, eu é que mando aqui nesse lugar. Porque aí você já baixou aquele jeitão, já para e só o close. Isso é legal. Você sabe que teve uma vez que eu fiz no yoga, eu não conseguia fazer determinados movimentos. Mas não era porque eu não conseguia fazer o exercício, é que eu tinha tantos limites na minha cabeça, eu não conseguia ver um homem fazendo aquilo. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, eu fazer? Isso vai influenciar na minha masculinidade. Ai, meu Deus. Como foi difícil para conseguir. Mas depois que você faz, você fala assim, nossa, como fez bem, como a gente é provido de tantos preconceitos que são inseridos na nossa cabeça, Sim. né? E para música, seja qualquer coisa que você for fazer, que nem a televisão, você precisa ter aquele momento assim, não, ali é uma transformação. Exato. E as pessoas precisam entender isso, né? A hora que você está aqui, você tem que se transformar. Mas essa transformação, ela tem que ser real. Já viu aqueles cantores que passam? Eu já vi vários. Que aí ele aparece na televisão, já encontrei alguns pessoalmente, principalmente em eventos, que eu fiz cobertura, eu fiz bastidores. E aí você vê um cantor, de repente, que você ama, e aquele cantor aparece na câmera assim, oi, pessoal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que. Aí, quando aparece nos bastidores, ele fala, o que é? O que foi? Você fala, meu Deus, tá possuído por alguma coisa ruim, só pode ser, mas é a pessoa. Eu vou ter que dar um intervalo. O diretor me lembrou. Tudo bem. A gente já volta.
Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta hoje aqui com Darlene, uma figura, adorei. Ela fez o lado roqueiro do Ronaldo voltar à tona. Mas, Darlene, eu ia falando no outro bloco. O único momento de depressão que eu tive na vida, eu tive alguns, mas o principal foi quando eu olhei para o espelho e eu não me via. Sabe aquele Ronaldo que saiu de Mococa para virar compositor, cantor? Ele ficou tanto tempo guardado que aí eu olhava para o espelho e falava, cadê aquele cara que saiu com aquela coragem, com aquela vontade de mudar o mundo, que se cedeu ao profissional, né? Porque quando a gente se torna profissional, a responsabilidade desaparece. Eu tenho 5 filhos, então você imagina, para segurar 5 filhos. É trabalho, né, querido? Tem que ter trabalho, muito trabalho. Mas o que me chamou a atenção é que isso é uma dica que eu dou para as pessoas. A pessoa precisa se olhar no espelho, a pessoa precisa se olhar, se achar lá dentro. Porque quando você se acha, aí você volta a ser realmente aquela pessoa. Aí você brilha, na verdade. Eu falo que é a zona de brilho. A pessoa ela precisa olhar para o espelho e se reconhecer. E muitas vezes, com o passar do tempo, a gente não é que a pessoa muda, que ela fica dura, mas é que são tantos processos que nós vamos passando, que as pessoas vão passando, que ela fica mais resistente, ela fica mais turrona, ela fica mais brava, ela pode ficar mais grossa, ela fica mais chorona. Por quê? Foram muitos processos, ela não viveu um processo de cura, que é muito importante, e muitas coisas que lembram aquele momento faz ela sentir dor. Então ela vai se modificando. Só que ela se modifica tanto, e muitas vezes para caber em um espaço, e a pessoa é muito maior do que aquilo, mas ela quer se enfiar num espacinho tão pequeno, que quando ela olha no espelho, ela não se enxerga, ela olha e fala, não sou eu. Eu vivi isso na minha vida também. Sim. Eu lembro que teve uma época que eu olhava no espelho e eu não me reconhecia dentro dos meus olhos, Ronaldo, eu não me enxergava. Eu imagino. Eu falava, meu Deus do céu, eu morri, porque você repara, assim, a gente vai mudando, vai envelhecendo os traços, as rugas vão aparecendo, linha de expressão, nem todo mundo põe botox, mas a gente muda. Só que tem a nossa essência, né? Sim. E essa essência, ao longo do tempo, ela tem que ser modificada. É quase como se tivesse que quebrar você em vários pedacinhos para colocar dentro de uma caixa. E a gente não tem que ter forma, nós temos que ser livres e cada um tem a sua própria forma. Eu não posso colocar uma forma em você e falar, Ronaldo, você tem que ser assim. Eu não vou falar eu odeio, mas eu detesto a palavra tem, nesse sentido, né? Nessa frase. Você tem que fazer. Sim. Porque eu sou livre para fazer o que eu quero. Claro que com responsabilidade, agora nós somos adultos, né? A fase da infantilidade ficou lá atrás. Mas dentro de todo esse processo, é importante saber, eu quero. Sim. Por que eu quero? É claro, a gente traça um projeto, faz um mapa, faz sentido para você fazer isso, é estratégico, vai te dar prazer, isso aqui te agrada. Mas se não, não faz. Tem gente que faz para agradar a família. É claro que, novamente eu falo, não custa ceder. Sim. Mas você viver cedendo não pode, porque aí você vira escravo desse sim que você fala para todo mundo. E isso é muito difícil. Darlene, outra frustração que eu carrego é que, ora como músico, ora como consultor,
hora como palestrante, eu viajei o Brasil todo. E sabe qual a maior frustração? Eu não conheci. Como assim? Você não saía dos palcos? Porque era tudo tão corrido, você tinha que, sabe, fazer aquilo e já pensar no outro. Era uma viagem em cima da outra. E eu lembro dos lugares, quando eu lembro que eu fui em Cuiabá, naquele lugar maravilhoso, aquele lugar quente pra caramba, e não conheci praticamente nada, fiquei praticamente em hotel e trabalho. Balneário Camboriú e outros lugares assim maravilhosos que eu só de olhar assim pelo avião ou pelo ônibus já via que era bonito e você não poder curtir, né? Mas agora eu vou dar uma de você, porque você agora está gostando de viajar, né? Agora eu peguei gosto. Você sabe que eu fiquei muito tempo sem viajar. Fiquei muito tempo. Eu trabalhava muito, eu era estilo workaholic. Trabalhava muito. E aí eu comecei a fazer umas viagens de final de semana. Eu falei, gente, é disso que eu... Isso é vida, meu amor. Eu quero rodar o mundo. Por que eu tô falando isso? A pessoa, ela tem que estar centrada nesse aspecto. Ela tem que ter diversão, ela tem que ter trabalho, mas ela também tem que ter relaxamento para poder ter sucesso? Tem. Tem alguns psicólogos que até comentam, a gente dá risada, mas é verdade, que o homem entra na caixinha do nada e ali ele se esvazia, diga-se de passagem. E o ponto não é necessariamente esse, mas é que nós precisamos de um tempo de bobagem para a mente se recuperar. É quase, sabe, quando você faz muito exercício na academia, você faz todos os dias, o músculo não cresce mais. Uhum. Então você tem que dar um intervalo. E, normalmente, o nosso cérebro fica ligado, por exemplo, eu falo muito rápido porque eu penso muito rápido. Eu penso mais rápido do que eu estou falando. Uhum. Então, eu tenho que acompanhar o ritmo. E quando a gente faz todo esse processo, o que é muito importante olhar? Que se você não tiver esse equilíbrio, esse tempo de lazer, é quase como se o seu cérebro dissesse para você, Ronaldo, sua vida não está valendo a pena. É óbvio que você não vai ouvir desse jeito, mas tem aquela sensação, poxa... Eu trabalhei, passei o dia, tal, dormi, fiz alguma coisa, mas você não tem aquela vontade de levantar para o algo mais. Entendi. Porque a gente se programa para fazer férias, para passear com a família. A gente faz isso, né? Sim. E isso é muito prazeroso. É um tempo de estar com a família. Então, esse equilíbrio é fundamental. Tempo de lazer, de viagem. Darlene, outra coisa que eu tenho visto muito ultimamente é que as pessoas, às vezes, ela fala uma coisa, mas não consegue praticar aquilo que ela mesma fala. Isso, com o tempo, afeta a pessoa ou isso, ela vai se acomodando com isso e vai continuar a tocar a vida dela? Porque, realmente, eu percebo isso com muita força ultimamente, principalmente agora. Não sei se é por conta da pandemia, mas a gente sente que as pessoas... É como se estivesse vivendo um comercial de margarina. Quando você... começa a conversar, ela não tem aquilo que ela fala, ela não faz aquilo que ela fala. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. A própria síndrome do impostor. Porque é realmente aquele processo de quando a pessoa não tem... Olha, nós estamos falando de marketing, desenvolvimento pessoal e imagem, alinhamento de imagem. Quando nós falamos de alinhar a parte de dentro com a parte de fora, é exatamente isso. Se eu não vivo uma campanha de margarina com a minha família, eu não preciso fazer isso. Só que as pessoas querem fazer para se sentir aceitas. Você não precisa postar uma mentira, só que você também não precisa postar uma tristeza. Por exemplo, eu estou passando por um processo muito difícil, então eu vou lá nas redes sociais vou contar para todo mundo. Não! Uhum. Se fecha, ninguém tem que saber do que você está passando. Procura uma pessoa para contar, para aquilo ali não cair no vento e todo mundo saber o que está acontecendo com você. E as pessoas normalmente não fazem isso. Elas querem viver um outro processo, elas querem viver um processo diferente para serem aceitas. É como se ela tivesse criado um personagem. Né? Exato. Para não falar assim, eu fracassei. Uma pessoa que provavelmente se separou, alguma coisa do tipo, tem a sensação, meu casamento fracassou. Por quê? Foi por causa de duas pessoas, claro. Mas tem aquela sensação, eu não fiz a minha parte. As pessoas não gostam de falar isso. Então é mais fácil eu fingir que está muito bem, vivo com aquela pessoa há muitos anos e tenho uma vida infeliz. É verdade. Bom, eu estou amando essa entrevista, até porque você está me dando algumas dicas aqui muito importantes. Mas eu gostaria que você falasse agora para aquela câmera ali, quais conselhos você daria para aquelas pessoas que estão querendo aparecer de
todo jeito lá no Facebook, no Instagram, que estão que nem loucos assim, buscando esse lugar ao sol. Seria o doido por like? Vários seguidores? É. Um conselho, seja original. Se você quer fazer a dancinha, faz a dancinha. Não tem nada de errado com você fazer nada nessa vida. Quer dizer, desde que esteja dentro do programado. Faz um mapa. Onde você quer chegar? O que, que você quer fazer da sua vida? Onde você quer ser conhecido por qual habilidade? Você quer falar, olha, eu quero ser especialista, maior especialista de vendas do Brasil. Um exemplo. É isso que você quer? Traça um mapa e faz tudo dentro dele. Porque quando você fica fazendo uma coisa aleatória aqui e ali, isso não transmite profissionalismo. E Ronaldo, muita gente não fala isso, mas nós estamos falando de trabalho, estamos falando de redes sociais. Muitas vezes tem seguidor que é inconveniente, que não vale a pena você ter. Porque o algoritmo entende assim. O Ronaldo tem 10 mil seguidores. Aí ele acabou de fazer uma postagem, só 20 curtiu. Ou seja, o conteúdo dele é ruim. Porque tem 10 mil pessoas e só 20 está curtindo. Não vou entregar mais. Então, tem muita gente que, às vezes, você faz alguma coisa que viraliza, vem um monte de seguidor e não é seguidor qualificado, não é por mal. Mas nós estamos falando de trabalho, né? O foco aqui é faturar e ter uma vida mais tranquila, poder viajar e tudo mais. Então, não vale a pena fazer. Porque realmente você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, seja original, é o primeiro conselho, assim, e é o melhor de todos eles. Muito bom. Eu estou muito feliz pela entrevista, porque você, sem querer, deu uma dica aqui maravilhosa. Acho que as pessoas vão entender aí desse critério de ser original. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua empresa e deixasse o seu contato, porque daqui a pouco a gente vai para o encerramento, porque o Gomes e o Campos não param de me olhar. Nosso pitch de vendas, que é muito importante você fazer também. Isso. Bem, dentro do branding, eu tenho um produto chamado Do Zero à Marca de Impacto, que é quando a pessoa não entende nada, não sabe nem como é que se posiciona nas redes sociais, porque você não pode falar bobagem, senão você vai acabar queimando a tua marca. Eu tenho um processo em 8 encontros, na verdade poderiam ser em 8 horas, onde nós fazemos toda a transformação da mente, do desenvolvimento pessoal, alinha com a imagem do produto ou a própria imagem da pessoa. E, no final, a gente tem o marketing, que é para poder contar tudo isso, encontrar as dores, dúvidas do cliente. Mas, em suma, o que eu faço? Eu ajudo... Hoje, o meu foco é médicos e terapeutas a adiantarem o processo de faturar mais com menos clientes. Entendi. As pessoas falam assim, eu quero lotar a agenda. Bobagem, meu amor. Diminua a agenda. A gente sobe o valor, claro que acrescenta valor, mas sobe o preço. E aí você consegue esvaziar a sua agenda e ter paz, né? Ter tempo, que é o que a maioria das pessoas não tem. É verdade. Olha aí, gente. Assim a gente encerra. Eu vou me despedindo de você, agradecendo por você ter aceitado aqui a entrevista. Volte sempre. E, gente, eu agradeço a audiência, agradeço imensamente o seu joinha e, por favor, use o serviço da Darlene. Você não vai deixar nem o telefone? Eu ia falar isso, Ronaldo. Nas redes sociais, o meu nome está no Instagram, @Darlene Florencio. E meu telefone para contato é 11, né? 9-10-25 5021. Muito obrigada. Bem. Gente, uma bela indicação. Eu aprovo. Até mais.